Olá pessoal, eu sou o Ricardo, sócio da HG Máquinas. Estamos aqui na primeira live de muitas que virão. Nós somos fabricantes de máquinas, né? Somos especialistas em máquinas industriais e automação industrial também. Tá? E o Henrique, meu sócio, vai estar junto com todos aí, nós dois aqui conduzindo essa live aí que espero que seja bem bacana. Isso aí, boa tarde aí galera, tudo certinho, né? O assunto de hoje é fuso e cremadeira. E por que esses dois itens? Porque todo mundo confunde. Nós já chegamos a atender clientes aqui que perguntam, a máquina é com fuso ou é com guia? São coisas totalmente diferentes, né, Ricardo? Exatamente, é bem diferente. E sem entrar muito em detalhes por enquanto, né? Nesse exemplo da guia e do fuso, né? Um não elimina o outro, os dois trabalham juntos, né? Mas o foco da live, né, pelo menos nesse início, a gente pode avançar o assunto aí, né? E diversificar um pouco, mas a gente vai partir aqui do ponto de falar sobre cremalheira e sobre fuso, né? Esse é o ponto principal, esclarecer algumas dúvidas e bater um papo aí. Mostrar a diferença dos dois e vocês tendo dúvidas aí, vão aí perguntando. Quem assistir depois também, coloca aí, façam perguntas, comentem. Nossa, eu também achava que era totalmente diferente. Isso é legal pra gente aí continuar fazendo essas lives aí interessantes. Interagir da melhor maneira possível, né? E aí, cremalheira, o que seria? Cremalheira, eu vou falar um pouco mais de cremalheira e o Henrique um pouco mais de fuso. E óbvio que a gente vai misturar, né? Porque nós dois conhecemos, né? Somos especialistas em máquinas, né? Então, dois elementos básicos, né? Fundamentais. Para quem já conhece, podemos dizer que é muito básico, mas para quem é leigo, exatamente, a gente não pode menosprezar o conhecimento de ninguém, né? Então, trouxemos à tona porque são assuntos muito importantes, né? Então, falando um pouquinho aí sobre a cremalheira, né? Cremalheira nada mais é do que isso aqui, ó. Tá? Como que a gente pode definir uma cremalheira? É uma barra, né? Uma régua dentada, tá? Que ela trabalha em conjunto com uma roda dentada também. O que é a roda dentada? É isso aqui, a roda dentada, tá? É uma engrenagem, conhecida também aí no mercado, né? Talvez até mais conhecida como pinhão, mas não deixa de ser uma engrenagem, tá? E como que essas duas peças trabalham? Quando a gente fala cremalheira, subentende-se as duas peças juntas, né? Elas trabalham em conjunto. Elas trabalham da seguinte forma: elas transformam o movimento retilíneo em movimento circular e vice-versa. De certa forma, na maioria das aplicações, você está transformando o movimento movimento circular em movimento retilíneo. Exatamente. Como que isso acontece? A engrenagem, ela vai presa num motor, certo? E esse motor, ele está preso a uma base, a algumas partes da máquina que precisam se movimentar, tá? E essa cremalheira, ela vai presa na estrutura, normalmente na estrutura da máquina, tá? Isso é mais ou menos o conceito geral. Então, se a cremalheira está fixa na estrutura da máquina, ela não se movimenta, ela fica ali travada. E você vem com a engrenagem acoplada aqui na cremalheira com o motor e outras peças presas no motor. Quando a engrenagem girar, como ela não consegue fazer isso, levar a cremalheira para frente e para trás, quem se movimenta é ela. Ela tem que empurrar a cremalheira, mas ela não consegue. Então, ela se move, né? E o motor, junto com tudo que está preso nela, executa esse movimento. Tá? Então, é um elemento de máquina que é responsável por essa movimentação. Tá? E só para se alongando um pouquinho, né? Nessa engrenagem você tem um motor, como eu falei, e o motor ele é acionado eletricamente, dependendo da aplicação, que é o que a gente vai falar aqui também, né? No decorrer da live aí. Vamos dar alguns exemplos aí, onde que são
são usados esses sistemas, né? E aproveitando a deixa, vamos falar agora, introduzir fuso. O que é um fuso, gente? Para dizer assim, o português, o fuso é a metade da palavra para fuso. Para ficar mais fácil de explicar, nada mais é que uma barra roscada em uma porca. Esses elementos recebem outros nomes de acordo com a sua fabricação, obviamente, né? E também nós temos vários tipos de fusos. Esse exemplo que eu tenho aqui é um fuso de esferas. Então eu tenho uma barra roscada, ok? A barra roscada, aqui eu tenho uma porca, nesse caso do fuso de esfera, essa porca é chamada de castanha. E, assim como a cremalheira, o fuso ele transforma um movimento circular em retilíneo. Conforme eu giro, a peça anda linearmente. Se eu colocar uma base aqui e girar o fuso, fazer ao contrário, tudo que estiver preso a essa castanha vai se movimentar. Então os movimentos são dados também da mesma forma que a cremalheira, com algumas particularidades, né? Uma coisa mais técnica, assim, nós vamos falar mais na frente, mas em resumo os dois transformam movimentos circulares em lineares e vice-versa. Depende de onde você gira, né? Dependendo qual peça você vai movimentar aí. E fuso, nós temos esse fuso de esferas, temos fusos trapezoidais, que são mais utilizados em torno, né? Para dar um exemplo, torno mecânico, aquela barra que gira, que movimenta o carro, é um fuso trapezoidal, ok? Mas a função é a mesma, tá? É usado em equipamentos, usado em alguns acessórios também, dispositivos de máquina, e essa é a definição de fuso. Parafuso. Parafuso gira, família do parafuso. a porca anda. Não tem mais como explicar melhor isso, né? Se você segura tanto para a cremalheira quanto para o fuso, né? Se você segura um parafuso com uma porca, né? Se você gira o parafuso sem deixar ele se deslocar, quem desloca é a porca. E o contrário, né? Se você deixa a porca travada e gira ela não se mexe nem para um lado nem para o outro, ela só gira. Ela vai fazer o parafuso se movimentar. Um para, o que você trava fica parado, o outro é obrigado a se movimentar. Né? É um princípio básico aí da movimentação aí, resultante do sisteminha. São iguais com construções diferentes e distintas com as suas propriedades. Né? Vamos aproveitar deixa eu dar um oi aí pro Marcos aí que está vendo a live. Valeu. Marcos Vinícius, né? Exatamente. Isso aí, Marcão. Vamos aí, galera, vamos acompanhar que vai ter bastante conteúdo aí durante esses dias, hein? E bem novidade aí. Vamos lá, Ricardo, onde é que a gente pode usar esse cara aí, essa cremalheira? Um pouquinho da aplicação disso aqui, né? Eu acredito que muita gente que não tem o conhecimento desse item aqui, né, do nome, da definição, ou da coisa mais técnica, como a gente está expondo aqui, já deve ter visto em algum lugar, ou então está batendo olho e falar que ele não me é estranho. Isso aqui é muito usado, talvez não exatamente essa cremalheira, né? Mas esse elemento, né, elemento mecânico, ele é muito usado em portões. Isso aqui vocês já devem ter visto aí, tudo quanto é portão automático, na sua grande maioria, é usado cremalheira. Tá? A cremalheira é a parte que vai fixa no portão, certo? E a engrenagem, como eu já falei, vai no motor que você aciona normalmente pelo controle remoto, né? É isso aí. Você aciona o motor, ele faz essa movimentação. Então, nesse caso, o motor está preso no portão, ele gira e vai transformando circular em linear e o portão se abre. Exatamente. É um ótimo exemplo aí da aplicação da cremalheira. Nas máquinas, normalmente, como eu falei, né? O motor que está com a engrenagem e outras coisas juntos se movimenta porque a cremalheira está parada. Num portão é a cremalheira que se movimenta, né? Porque você tem um motor parado em algum lugar, ele está fixo, ele não se movimenta e ele gira, ele força a cremalheira ir para um lado e para o outro, abrindo e fechando o portão. Né? Então é um exemplo aí muito comum que eu acho que todo mundo vai fazer essa ligação. E também, assim como é comum ver a cremalheira no portão que corre,
existe o fuso no portão que sobe e desce. Ok? Aqueles portões que abrem assim. Exatamente. Porque você tem uma barra lá roscada, tem um fuso, normalmente é um fuso trapezoidal. O portão está preso à porca, à castanha. Você aciona, a castanha gira, obviamente o motor vai girando e vai subindo com o portão. Esse é um exemplo bem simples aí da utilidade do fuso trapezoidal, como exemplo, né? Isso aí. Dá um oi também para a Débora Martins, que está acompanhando a gente aí. Legal, valeu Legal. mesmo. Tá. Então, falei do portão e tem elevadores de cremalheira, que está sendo muito usado aí em construção civil. Né? Então, aqueles elevadores que o cara precisa subir, descer, levar materiais. E ele está executando a obra muitas vezes num prédio, por exemplo, usa o elevador de cremalheira. Tá? Mas aqui eu acho que a gente quer abordar, né, um pouco mais a utilização desses elementos em máquinas, que é a nossa especialidade. Né? Então a ideia é estar abordando nesse segmento. Então as cremalheiras, como os fusos, são muito usados em máquinas CNC, né, e máquinas industriais de um modo geral também, né, onde você precisa de movimentos lineares e você tem esses elementos para executar essa movimentação. Tá? Nós temos as guias também, que não é o foco de hoje, que as guias garantem um perfeito movimento, perfeito e preciso, né? Mas as guias garantem essa movimentação precisa, porém elas por si só não movimentam nada, né? Então esses elementos entram para proporcionar a movimentação, né? Repito, que trabalham em conjunto com o motor, que vai dar um movimento rotativo ali, né? Então no nosso campo é dessa forma que acontece, né? E no nosso, falando da nossa empresa, da nossa especialidade, em quais máquinas vocês acham que são utilizados esses elementos? Em quais máquinas, né? A gente usa aqui, acho que diariamente, né? Todos os dias, em todos os equipamentos. Então, independente, né, do tamanho, modelo, nós utilizamos os dois itens. Qual máquina deve ser? Qual máquina é? Na Volter, né? Nosso principal produto, difícil. Nosso principal produto que são as Volters, né? Cabe dizer assim, de altíssima qualidade, que são aí 8 anos, né? 8 anos oficialmente, né? A gente tem ainda um pouco mais de tempo, mais um pouco de tempo aí, que a gente não estava com a empresa aberta, estava trabalhando de uma, assim, meio que informal ainda, né? Então dá mais que 8 anos, mais 8 anos aí oficialmente, né? A gente aprendeu muito a fazer, a projetar, a fabricar máquinas, automatizar processos, né? Sim. E aí acho que o maior exemplo que nós temos, que é uma das primeiras que foram feitas, é a Volter, né? Então na Volter a gente usa esses elementos em todas elas. Né? Até porque fica fácil, porque a máquina Volter, ela tem um movimento de 3 eixos, então cada eixo tem um elemento desse aqui para se movimentar. Nós utilizamos fuso de esfera no eixo Z da máquina e utilizamos cremalheiras nos eixos X e Y, pois dimensionamos de acordo com a velocidade que nós queremos trabalhar. E o fuso de esfera no eixo Z é porque é muito mais prático de se montar. Sim. Em resumo, é isso. Tem fabricante que usa fuso trapezoidal, tem fabricante que usa fuso de esfera. Nós optamos por o fuso de esfera porque ele tem uma resolução, uma precisão muito superior ao fuso trapezoidal. Isso. E assim, entrando um pouquinho nos tipos de cremalheira, né? Sem se aprofundar demais, porque é um assunto quase cansativo, né? Então, sem se aprofundar muito, mas é importante a gente falar, porque são características muito importantes, né? O tipo, né, dos dentes da cremalheira. Essa cremalheira aqui é uma cremalheira de dentes retos, tá? E essa aqui é uma cremalheira de dentes helicoidais, tá? Sempre acompanhando a cremalheira, né? São as engrenagens. Engrenagem de dentes retos e a engrenagem de dentes helicoidais, tá? E cada uma vai ter uma aplicação de acordo com as vantagens e desvantagens
de cada uma, né? Um outro detalhe aqui, o módulo da cremalheira. O módulo nada mais é do que o passo, tá? O passo é a distância de um dente para o outro. Então você tem, para cada aplicação, você vai ter diferentes módulos, tá? E, obviamente, o módulo, o passo tem que ser o mesmo da engrenagem, senão ela não vai casar, não vai dar essa movimentação, não vai dar esse encaixe perfeito. Isso aqui é essencial para você conseguir fazer. Se você colocar módulos diferentes, simplesmente você não faz nada. Então, tem que ser do mesmo módulo. E uma coisa que vai variar, mesmo tendo o mesmo módulo que varia de uma engrenagem para outra, é o número de dentes. Tá? Então, quanto mais dentes de um mesmo módulo, né, tiver a engrenagem, ela vai ser maior ou menor. E isso, né, a gente vai falar também no decorrer aqui, isso está relacionado a avanço de velocidade que você quer. Vamos explicar aqui mais fácil, na prática. Ó, temos a engrenagem desse diâmetro e desse diâmetro, ambas com um número de dentes iguais. Essa aqui tem 25, não, ambas tem 30 dentes, tá vendo? 30, não sei se dá pra ver aí, e 30. Porém, elas têm um módulo diferente. Ó, essa é maior que essa. Mas Henrique, isso quer dizer o quê? Que essa daqui vai te trazer um movimento mais rápido, um movimento linear mais rápido, usando o mesmo RPM, né? Se a gente girar essa engrenagem vou explicar o que é RPM, né? Rotação por minuto. Se você girar a 60 RPM, essa daqui, ela vai deslocar numa velocidade. Essa daqui vai deslocar bem mais rápido, porque ela é maior. Perímetro, né? Essa aqui tem um perímetro maior. Então, um giro do motor com um perímetro maior, ela vai percorrer o equivalente a esse perímetro. Essa aqui já percorrer menos, né? Então, assim, quando nós desenvolvemos o equipamento, somos procurados para determinar, olha, o que a gente tem uma necessidade, não vou nem falar de rotor, pode ser outra aplicação que nós estamos fazendo, né? Automação de processos, desenvolvendo equipamentos que não tem no mercado, aí somos muito procurados para isso. Isso é fundamental para determinar como construir a máquina, que velocidade que eu quero trabalhar, qual velocidade eu quero alcançar, obviamente com garantia. E o fuso de esfera é a mesma coisa, quanto maior essa rosca, mais rápido o eixo vai se deslocar com o mesmo RPM, né? Comparado um com o outro, obviamente, dentro do mesmo RPM. Essas são é o passo, né? É o passo do fuso. Então, um giro que o fuso dá, um giro completo aqui, ó, 360 graus, ele vai percorrer exatamente a distância. Nesse caso, 5 milímetros. Passo. Nesse caso, 5 ou milímetros. meio centímetro. Deu uma volta, Percorre. andou meio centímetro. Isso aí. Se você tem um passo maior, num giro, vai andar mais. Vai andar mais. Se o passo for de 10, vai andar 10. Se for de 20, vai andar 20. Então, essas são as características, né? Muito semelhantes. Muito semelhante. RPM, deslocamento linear. E, Dei, obrigado aí por estar presente aí. Um abraço pro Ney. Vamos seguir? Vamos. Falando aqui um pouquinho mais de cremalheira, em máquinas, ou pelo menos aqui, dizendo assim, máquinas mais pesadas, né? Tem uma questão da carga, é verdade. Sim. Mas eu ia falar a princípio do material, né? Você tem cremalheira de plástico e de aço, né? De plástico ela é de nylon reforçada com fibras de vidro, né? Então você tem a engrenagem com a cremalheira de plástico, que é onde você tem ambientes corrosivos e você tem cargas leves, né? Porque é uma coisa um tanto quanto óbvia, né? O plástico ele é muito mais frágil do que o aço, né? Sim. Então, existem aplicações de máquinas leves nessas condições que eu falei, né? Ambiente corrosivo e pequenas cargas que você pode usar de plástico. Mas a gente nunca usou, a gente sempre usa de aço, que é o que o nosso segmento pede, né? A necessidade do que a gente fabrica. Sim. Pede esse tipo de material
para as cremalheiras. E diante de tanta informação, né, cabe-se perguntas. Podem perguntar aí, de repente você tem uma dúvida que é simples da gente... Pode perguntar depois também, depois da live, né? A hora que quiser pergunta, a gente vai estar aí para responder, para informar. A gente pensou em trazer esses itens, né, porque no nosso ramo é fundamental e as pessoas têm dúvidas, né? Porque muitos não têm conhecimento técnico. O fato do equipamento fazer um artesanato, por exemplo, tem vários exemplos aqui, ó, esse painel decorativo, a pessoa sabe fazer isso, mas ela sabe que a máquina faz e ela não sabe como a máquina faz, né? Então, isso aqui é fundamental para a máquina, gente, para a máquina trabalhar. E quando o cliente vai procurar a máquina router, o que acontece? Ele recebe lá um monte de especificação técnica, chata. Por que é chato? A pessoa não conhece, né? Então nós vamos tentar trazer aqui todos os elementos que compreendem os equipamentos que nós fornecemos. Para ficar fácil de vocês consultarem, entenderem por que eu quero isso, por que eu quero aquilo, né? Isso vai ser fundamental. Saber onde vai refletir, né? Cada peça, cada especificação. Exatamente. E falando aí de especificação, tem um negócio muito interessante que é o fornecedor. A gente conta muito com o fornecedor das peças. Principalmente. Porque ele é quem vai, muitas vezes, nos ajuda a definir, né, qual peça usar, né, o diâmetro e o passo do fuso, aqui o módulo da cremalheira, tudo isso ele nos ajuda, né? Mas, de um modo geral, a questão aí de velocidade e de carga é o que vai definir a escolha desses itens, tá? Então, por exemplo, aqui de uma forma meio breve, né? A cremalheira, se você precisa usar a cremalheira, né? Onde você vai ter uma máquina que vai executar trabalhos mais pesados, cargas maiores, você precisa de uma cremalheira com módulos maiores, né? Aqui dá para mostrar bem. Um módulo maior, um passo maior, um módulo menor. Né? O que é mais robusto? O que passa a ideia de suportar mais carga? Não só passar a ideia, como de fato suportar mais carga. É uma peça com um módulo maior. Exatamente. Tá? Então, a gente vai definir o que a gente vai usar de acordo com o que o cliente precisa. Né? Que material que ele vai processar, que velocidade que ele precisa trabalhar. São informações diversas que a gente coleta do cliente para fazer a máquina de acordo com a necessidade dele. Tá? Mas vocês não fazem só router, né? Tudo igual? Não é tudo igual. Existe uma infinidade de variação possível. A gente até tem alguns modelos, alguma coisa padronizada, mas a gente está constantemente fazendo adaptações, né? Colocando mais potência. Principalmente de acordo com o material que o cliente vai processar, o que ele vai trabalhar. Se precisa de torque, ou se precisa apenas de precisão, de medida, ou se precisa dos dois, né? Então, a escolha dessas peças, além da ótima construção da máquina, né, que não é só colocar essas peças, você deve entender, porque também não é só colocar o portão, você tem que colocar o portão alinhado, você tem que saber com que velocidade que ele vai subir. Ah, mas meu portão sobe lento. Óbvio, porque o passo desse fuso aqui é determinado, é único. Ah, eu quero aumentar a velocidade que o portão sobe, gente. Ou eu aumento o passo do fuso, ou eu giro isso aqui mais rápido. Exatamente. Para comparar assim, o que vocês têm do dia a dia, né, com o que a gente fornece de equipamento, esse é um exemplo simples. Agora tem um elemento que usa fuso, que todo mundo, eu acho que todo mundo já viu ou já teve contato. Você tem ideia que seja? Não? Sabe aquele macaquinho sanfona que você levanta carro? É um fuso. Você gira o fuso aqui, a porta vai fechando o macaquinho e a sanfona vai levantando. Tá, mas por que usa o fuso e não a cremalheira? Não é a mesma coisa? Não, nesse caso não. Por quê? O fuso, gente, ele tem mais torque. Você consegue levantar cargas maiores com o fuso
do que com uma cremalheira dimensionada, obviamente, próximos, ok? Por isso que lá com o macaquinho você põe uma alavanca aqui, então além do sistema de alavanca, você tem o torque que esse cara aqui tem. Então quando nós precisamos de torque e precisão de medida, de posição, porque ó, se eu girar um pouquinho, ele para, ó, né? Ó, nós dimensionamos o uso do fuso. Em mesas de usinagem, furação, fresamento, então nós partimos para essa escolha aqui do fuso. Então o fuso, você consegue movimentar mais cargas do que com a cremalheira. Então quem já trabalhou com macaquinho sanfona, fica aí um exemplo bem, bem simplificado do uso. E assim, da mesma forma que a gente falou do portão aqui, né? De repente você quer o portão abrindo mais rápido, né? Normalmente é a velocidade que vai contar no portão, né? Sim. Então você quer abrindo mais rápido, ou até mais devagar de repente, você espera que a pessoa que te forneceu o portão, ou o técnico ali que fez a instalação, que ele tenha conhecimento para isso, né? Aí é onde a gente fala com propriedade de fato de sermos especialistas em máquinas, né? Porque repito, temos algumas máquinas padronizadas e fazemos o que o cliente precisa. Por questões de espaço, por questão de demanda de trabalho, questão de potência, o que seja, a gente consegue fazer ali uma composição de peças que atenda à sua necessidade, tá? Então, cremalheira maior, cremalheira menor, fuso maior ou menor. Ah, então eu quero mais carga, né? Eu preciso de mais carga. Pô, põe uma engrenagem com um módulo maior. Pronto, acabou, é só isso? Não é só isso, não é só isso. É maior, ela vai permitir que você conduza uma carga maior, você precisa de um motor mais potente, né? Você vai precisar dimensionar... Uma coisa puxa outra. Você vai precisar dimensionar o motor de acordo com a demanda que você precisa, né? Não adianta você colocar um motorzinho mínimo acoplado a uma engrenagem que tem uma capacidade muito grande. Pode ser que o motor não consiga girar a engrenagem. Exatamente. Se você fizer errado. E no caso das nossas routers CNCs, aí você colocou uma baita engrenagem com uma cremalheira super robusta, um motor poderoso. Para aí, ou pode ser que isso traga alguma outra coisa? Ah, é um conjunto. Tudo é um conjunto. Tudo é um conjunto. Eu posso colocar um fuso de diâmetro maior, mas se meu motor for fraco, ele não vai trazer o torque necessário e assim uma coisa puxa a outra. E tem novidade aí em breve, falar em máquina, né? Novidade? Tem novidade aí em breve aí pra galera. Vamos trazer algo aí pro mercado. Fiquem ligados aí. Além dos conteúdos, né? Nós vamos ir chegando nessa novidade aí aos poucos. Se alguém quiser adivinhar, aguarde que vem novidade aí. Coisa boa. Acreditamos, né? Ou temos certeza? Tá. E para deixar, quando eu falei aqui de torque, é força, tá, gente? Força. Vamos resumir torque em força. Quanto maior a cremalheira, com maior o diâmetro, mais força, mais torque você tem, você consegue movimentar uma carga maior. E quanto maior o diâmetro do fuso, aqui esse tem 16 milímetros, ou 1,5 cm mais ou menos para quem não conhece milímetro. Se você usa um fuso de 20 com o mesmo motor, você consegue subir uma carga maior. Ou seja, você tem mais torque. Para não ser tão técnico assim, né? Desculpem. E algo muito importante, né? Você fez toda a especificação, né? Como já falamos aqui, você dimensiona de acordo se você quer dar mais força ou mais velocidade para a máquina, que reflete no motor, que reflete lá na parte eletrônica, no caso das routers, né? Então é um efeito cadeia, você tem que dimensionar todo o conjunto para você entregar, né, algo que dê o resultado que você espera, né? Então reflete lá longe mesmo. E aí, entrando numa questão de construção, né? Não basta você colocar aqui peças com características, com especificação que te ofereça mais. Você tem detalhes de instalação, né? Sim, tem que saber instalar. Exatamente. Tanto o fuso quanto a cremalheira, você tem que instalar de uma maneira correta, tá? Isso aí, você cai basicamente em alinhamento, tá? No caso da cremalheira,
ela tem que estar perfeitamente alinhada com a guia de movimentação, né? Eu comentei de guia lá atrás, né, que a guia ela serve para fazer uma movimentação reta, lisa, perfeita, né? Ela serve para isso, mas ela sozinha ela não movimenta nada, tá? A precisa de alguém para empurrar. Precisa de alguém para empurrar. Exatamente. No caso aqui vai ser os motores em conjunto com a cremalheira. E tem que estar perfeitamente alinhado, porque ó, mostrando aqui, ó, quando você faz a instalação, ela tem que estar perfeitamente unida, porque se ela não estiver perfeitamente unida, ela vai se movimentar em falso. E ela não pode se movimentar em falso, porque você perde a precisão, né? Então você quer que a máquina se movimente 1 milímetro, algo mínimo para o lado. Ela vai se movimentar, se ela tiver com folga, ela vai apenas compensar essa folga, não vai ter a movimentação que você precisa, tá? E ela tem que se movimentar, imagina uma máquina, nós fabricamos máquinas aqui até de 6 metros de comprimento. Se o cliente quiser mais, a gente vai atrás também. Mas o que a gente já fez até hoje, máquina de 6 metros. Tá para sair uma de 7 metros aí. Tá vindo uma de 7 metros. Vamos fazer barco. Exato. E você precisa garantir, imagina, ao longo de 6 metros esse perfeito alinhamento. Então, a engrenagem tem que estar conectada à cremalheira, ela não pode estar pressionando demais, porque você trava o sistema, chega num momento que você pode até desgastar e estourar os dentes da cremalheira, não pode estar pressionada demais e também não pode ter folga quase nenhuma, para você não comprometer a precisão da máquina. Então, é um desafio muito grande, né? Você montar a cremalheira com o alinhamento perfeito, com a guia, e para que você tenha essa precisão de encosto uniforme ao longo de 6 ou 7 metros. 6 ou 7 metros. Né? E isso é muito importante. Então não basta você definir corretamente o elemento se você não usar do jeito certo, não instalar da você não souber instalar. Nisso tem uma particularidade aí de fabricantes de equipamentos. Muitas empresas, para dar uma enganada aí nesse processo, dar uma pulada para você fazer de uma forma mais rápida, o que eles fazem? Eles colocam uma bola para puxar a cremalheira, a engrenagem contra a cremalheira. Ou seja, tem uma bola aqui puxando, então quer dizer, aí você pode alinhar a cremalheira mais ou menos. Exato. Né? Não recomendamos, né? A gente não vê que isso é legal, porque a mola, ela é flexível. Se você tem uma carga aqui na frente maior do que a mola, isso aqui vai pular. Se isso aqui pular, a sua medida foi embora. Né? O seu trabalho foi embora. Funciona? Sim, funciona. Mas tem que pensar onde pode dar problemas, né? Então nós preferimos passar horas e horas alinhando perfeitamente esse componente do que correr o risco de ter um problema futuro por conta de uma mola mal dimensionada. É isso mesmo. Esse é o resumo. E não só a precisão, né? Quanto você perde alinhamento, você perde esquadro, você vai ter que fazer vários ajustes na máquina para voltar ao que estava. Então é melhor você garantir um perfeito alinhamento do que contar com um artifício que não dá para menosprezar. Ele funciona, a questão da mola, que o Henrique comentou, sim, mas até certo ponto. Né? Num esforço um pouco maior. Para ficar mais claro, se segurasse a engrenagem, tá? A mola segura a engrenagem, aqui apertada. Ao invés do conjunto estar travado e correr perfeito, você tem uma mola aqui puxando a engrenagem assim, ó. E se eu tenho um esforço aqui, o que acontece? Ó, ela passa por cima, ó. Se eu estou travado, ela não passa por cima. O equipamento para, no nosso caso, o nosso equipamento para e te avisa que tem algum problema aí. Entendeu? Essa é só para deixar claro assim, sim, né? Sim. Onde é usado e que tem que ser usado de forma correta. Eu acho que o grande objetivo é mostrar, né, esses mostrar elementos. As peças, falar a diferença. Em conjunto, nos apresentando, né, mostrando o nosso conhecimento, porque é fácil você falar que você produz máquinas com qualidade. Né? E como você faz? Quando você demonstra conhecimento, você tem credibilidade. Né? E uma coisa muito legal que a gente sempre fez aqui, as portas estão abertas, a hora que o cliente quiser vir, quiser visitar, ele traz o material, o que acontece muito, ele traz o material, até o próprio material que ele processa na empresa dele, a gente faz uma demonstração aqui para ele ver
de perto, que executa o que ele precisa. Muitas vezes, nós já damos o treinamento antecipado, né? O cliente ele vem aqui para nos conhecer, ele já vai embora com o treinamento, entendeu? Mesmo na incerteza se ele vai fechar ou não, porque não é obrigado a fechar com a gente, ó. Sem dúvida. Né? Pode ter assim, opções de escolha. A gente já dá até o treinamento antecipado. Agendem o seu pré-treinamento. Nós chamamos de pré-treinamento, porque você, comprando o nosso equipamento, vocês vão ganhar tudo isso no treinamento. Então, o pré-treinamento é para vocês entenderem que realmente o equipamento te atende, que as coisas funcionam. Isso aqui é bem dimensionado, tudo é bem feito, certinho. E aproveitar aqui mais uma pessoa importante aí. Yara de Fátima, Yara, legal, tá com a gente. Obrigado, aí. Beijão, viu? Em resumo, galera, era um pouco disso aqui, tá? Falar da cremaleira, do fuso. Essa é a primeira live que nós estamos fazendo aí, temos que aprender algumas coisas, né? Mas legal, obrigado aí quem está acompanhando, quem acompanhou, quem chegou agora também, mas pode assistir depois. E aí, novas lives virão, né? A gente pretende aí fazer as próximas falando de fresa, falando de preparação de desenho, né, para você executar o seu trabalho. Importante. Tudo isso é muito importante. Isso aqui que vem antes, que a gente está mostrando, da parte construtiva, né, da parte mais técnica. Né? Se isso aqui você não tem legal, você não vai ter uma máquina legal, você vai ter uma máquina com problemas e você não vai conseguir executar, né, as peças que você quer, que você partiu de um desenho também, que isso é importante, além da máquina, você fazer uma preparação, né, antecipada do desenho, do que você vai querer processar na máquina, tudo isso tem que estar perfeitamente bem executado, né, para você ter um resultado legal mesmo. Tá? E é o que a gente procura. E vocês podem aí dizer o que vocês querem de conteúdo, né? Com conhecimento ou sem conhecimento, digam aí pra gente. Digam o que querem de conteúdo. Isso facilita aí pra gente deixar claro que nós conseguimos oferecer aí pra vocês. Sim. Amanhã tem outra? O que vamos falar amanhã? Já está definido? Amanhã está definido aí. O que será o tema? Quem tem dúvida, falando-se do que nós mais fabricamos, rapaz, como é que eu fabrico uma peça? Isso é usado na máquina, a máquina fabrica produtos. Mas como é que eu compro a máquina e como é que eu fabrico o meu produto? Amanhã a gente começa a contar isso aí. Beleza? Queremos vocês próximos da gente, tá? Para melhorar o que a gente pode oferecer para você, né? Quanto mais próximo do cliente a gente estiver, a gente vai conhecer o dia a dia dele, para poder atender da melhor maneira. O que é a dúvida de um é a dúvida de outros, né? Então, nos ajudem nesse sentido, né? Coloquem as dúvidas de vocês, podem ser assuntos para outros vídeos e lives que a gente vai fazer no futuro e para melhorar nosso produto, né? E oferecer o que a gente pode de melhor, né? Ajudando você sempre a crescer, né? Usar nosso conhecimento para ajudar você a crescer, tá? Nosso grande objetivo. É isso aí então. Muito obrigado. Esperamos ter deixado claro aqui o que é cremalheira e o que é fuso de esferas, né? Se ficar dúvida, perguntem. Curtam, compartilhem, né? Isso é fundamental, é importantíssimo. E qualquer dúvida que você tenha, mesmo que você achar que não é significante, para nós pode ser. Beleza? Obrigado aí. Valeu, até mais. Obrigadão, um abraço.